Amém, meu amado? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aí para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, amém? Pode estar aí também participando do nosso culto online, amém? É um tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus, sermos por Ele ministrados, abençoados. E eu peço aí que Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode também estar contribuindo com a nossa igreja, amém? Com o nosso ministério, amém? Amém? Tem hoje agora pode ver também com a tesouradeira lá o Pix da igreja. Você está participando, está dizimando, está ofertando, amém? Nós queremos aí estar abençoando você em nome do Senhor Jesus, tá? Deus derrame graça, derrame unção sobre a sua vida, para que você possa vivenciar o favor de Deus. Amém? Amém, amados? Nossa palavra de hoje é: trabalhe sua fé e o milagre ocorrerá. Amém? Vamos ler a passagem bíblica nossa? Nosso texto hoje é Mateus 15, 29 a 31. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver. Os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram a Deus, ao Deus de Israel. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor Deus, abençoa as nossas vidas. Estamos aqui para compartilhar a Tua palavra, a palavra de vida, de graça, de fé, para abençoar Teus filhos, ó Pai. Renova a sua fé, seu amor e a sua confiança em Ti, ó Pai. Oramos para que a Tua palavra possa chegar num tempo oportuno no coração dos Teus filhos, ó Pai, para que eles possam receber a sua palavra de vida, de fé. Abençoa-os agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos a Ti, para a Tua glória e Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amados? Nosso tema de hoje é: trabalhe sua fé e o milagre ocorrerá. Amém? Qual a diferença entre o mundo nos dias de Jesus e o mundo nos nossos dias? Hoje vamos ver que Jesus trabalhou duramente em seu ministério para criar um ambiente propício à fé, à sua volta, amém? E gerou fé no coração dos que vinham a Ele para ser por Ele abençoado, amém? Duas coisas nós estamos colocando aqui, né? Primeiro, qual a diferença, né, entre o mundo nos dias de Jesus e o mundo nos nossos dias? Essa é uma coisa para a gente percebermos a respeito da fé, né? Daquilo que está nos envolto de nós, né? Aquilo que nos cerca, né? Aquilo que está próximo de nós, amém? É uma coisa para a gente perceber, amém? Outra coisa é que Jesus trabalhou duramente para criar um ambiente propício à fé à sua volta. Depois, em todo lugar que Jesus chegava, Jesus criava um ambiente. Falamos umas 2 semanas atrás exatamente sobre isso, como Jesus, né, preparou um ambiente, né, foi para a sua terra dias antes, né, de ministrar na sinagoga, e ele foi lá durante a semana, né? E ainda assim, irmão, teve várias dificuldades naquele ambiente. Por quê, irmão? Porque por mais que a gente se prepare ou crie ambientes, irmão, existem alguns fatores que são inibidores ao favor de Deus, inibidores à graça de Deus. Uma delas é a incredulidade. Amém? Jesus não pôde fazer milagre na sua terra por causa da incredulidade. Amém? Mas eu falei na ocasião que Jesus, ele foi antes, muito antes, para quê, irmão? Para preparar um ambiente. Jesus sabia do lugar, Jesus sabia onde estava fazendo. Então eu quero ensinar hoje sobre isso. A gente precisa aprender a criar um ambiente propício para o milagre acontecer, amém? Quero falar algumas coisas muito fortes nesse contexto para nós, amém? Em primeiro lugar, Jesus criou um ambiente para os milagres acontecerem. Mateus 15, 29, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se. Nessa ocasião, Jesus havia chegado ao ápice do seu ministério, o ano da popularidade, né? Quando você vê Jesus sentado no monte, mostra que Jesus havia conseguido cumprir uma das metas de seu ministério, que era levar as pessoas a Deus. Agora as multidões afluíam para ele, né? Você pode ver que no verso 29, versículo 30, aliás, vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo seus coxos, seus doentes, cegos. O que eu quero mostrar aqui, irmão, perceba, nessa ocasião Jesus está chegando, né, já no segundo ano do seu ministério, né, o ano da popularidade,
né? Mas Jesus havia trabalhado duramente, irmão, né? Até chegar naquele momento. Então, quando Jesus chega naquele dia e se assenta no monte, irmão, perceba, né? As multidões afluíram para ele. Amém? E a expressão da ideia de sentar mostra a ideia exatamente, irmão, quanto Jesus estava pronto, preparado. Amém? E a gente precisa, às vezes, criar esse ambiente. Amém? Antes que venha dias de descansos, a gente precisa criar um ambiente propício para a fé operar na nossa vida e nossa casa. Amém, irmão? Isso é uma coisa que eu quero ensinar para a gente aprender, principalmente nós como igreja, como pastores, como liderança. Precisamos ter essa mentalidade, amém? Precisamos trabalhar duro para que a fé se opere, possa se instalar ou mesmo operar em um lugar. Quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas ainda não sabiam o que esperar de Jesus. Mas agora as multidões vinham prontas para serem curadas por Jesus. Essa é a diferença, irmão. Quando as pessoas iam a João Batista, né? Para serem por João Batista batizadas. Mas quanto a Jesus, não sabiam o que esperar. Mas à medida que o ministério de Jesus crescia, também crescia a fé em Deus por parte dos que procuravam a Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, é exatamente isso, irmão. Né? O ministério que antecede o de Jesus é o de João. As pessoas, né, iam de vários lugares para serem por João batizados. Elas sabiam o que esperar de João. Quem era João? João estava pregando o arrependimento. E as pessoas procuravam João Batista exatamente para serem batizadas. Amém? O batismo do arrependimento. Essa era a razão do porquê as pessoas procuravam João Batista. Mas quando Jesus começou o seu ministério, ainda havia uma incógnita, né? Ainda havia um parábola, né? O que se esperava de Jesus. Amém? Até que, à medida que as coisas foram acontecendo, né? A transformação da água em vinho, imagina, todos esses sinais começaram a acontecer, que são os primeiros sinais, começaram a acontecer as curas, as ações milagrosas de Jesus, irmão. O que aconteceu? As pessoas já começaram a saber o que esperar. Então as pessoas que iam para a reunião de Jesus, irmão, elas já iam preparadas, né? Para quê? Para ouvir uma palavra, ouvir uma doutrina muito forte de Jesus e ao mesmo tempo serem curadas ou mesmo abençoadas por Jesus. Lá no Mateus 18 nós já temos Jesus, até as crianças sendo trazidas para Jesus abençoar elas. É o que eu estou te falando, irmão. Amém? No começo havia apenas uma incerteza, não sabia o que se esperar. Mas à medida que o ministério de Jesus crescia também essa disposição das pessoas, porque elas sabiam o que elas podiam esperar de Jesus. Amém? Então a gente precisa aprender a trabalhar o nosso ambiente, irmão, para Deus fazer coisas milagrosas. Primeira coisa, ambientes são fundamentais para que o milagre aconteça. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Milagres acontecem onde todos creem no milagre. Perceba, irmão, Jesus chegou na casa do chefe de sinagoga, Jesus fez uma palavra teste, né? Uma palavra, irmão, que foi para trazer à tona o coração das pessoas, porque Jesus viu o ambiente. Às vezes, nem sempre, irmão, o ambiente é visto por nós. Às vezes, nem sempre temos o discernimento, nem sempre temos a clareza, nem sempre temos a revelação, né, do ambiente que nos cerca, do ambiente que está envolto de nós. Nem sempre temos a visão muito clara, muito nítida do que está acontecendo. Mas Jesus chegou na casa da sinagoga, Jesus sabia que aqueles homens, aquelas pessoas eram incrédulas. Então Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? Tipo dizendo: escuta, o choro que vocês estão tendo aqui, na verdade, é em vão, é desnecessário, porque a menina não está morta, a menina está dormindo. Olha o que Jesus falou. E aí as pessoas zombaram de Jesus porque elas já tinham ido lá ver a menina e eles haviam constatado que a menina estava morta. Perceba, irmão, mas Jesus havia visto o que ele estava para fazer. Jesus estava chamando à existência as coisas que não existem. Mas antes de Jesus criar esse ambiente, Jesus viu também que aquelas pessoas, com o seu choro, estavam chamando o que, irmão? Um ambiente de descrédito, um ambiente sem esperança, um ambiente sem fé. Então, quando Jesus retirou-se todo mundo, aí Jesus pôde operar o milagre. Olha, isso é um sinal para a gente aprender, irmão. Amém? Jesus entrou na casa de Jairo e mandou todos chorar e sair, porque eles não criam na ressurreição da menina. Perceba,
O riso só confirmou que o ambiente não estava pronto para o milagre, até que todos saíram do local. Está aí a grande questão. Precisamos criar um ambiente propício. Amém, irmão? Às vezes a fé não opera. Amém? Às vezes a ação da graça não opera, porque, irmão, existe uma barreira. Uma dessas barreiras chama-se incredulidade, que é a indisposição, amém, para com a fé, para com a graça de Deus, amém? Jesus não pôde fazer milagre em sua terra natal devido à incredulidade que contaminava aquele lugar. Mateus 13,58, não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Por que Jesus não fez? Jesus não fez milagres ali, irmão, por causa da incredulidade deles. Amém? Então, às vezes, irmão, olha como a gente, às vezes, estamos cercados por um ambiente incrédulo, um ambiente de coisas, um ambiente, irmão, negativo. E qual é o ambiente negativo? O ambiente negativo, irmão, é um ambiente incrédulo. É um ambiente, irmão, onde não existe disposição para a fé agir, para a fé operar. Amém? Se você quer que Deus haja na sua vida, como eu falei hoje, trabalhe pela sua fé. O que é trabalhar pela sua fé, irmão? É criar um ambiente. Jesus trabalhou duramente. Quando Jesus chegou, né, já no ano da popularidade, Jesus senta naquele monte. Por que Jesus sentou? Porque Jesus sabia o que podia fazer, irmão. Às vezes nós não percebemos, irmão, que o milagre pode acontecer. Amém? E a gente precisa ter essa fé para confiar no Senhor. A fé nos princípios são fundamentais para que o milagre ocorra. Uma fé que não segue diretrizes, que não segue a palavra, não é fé. Isso aqui é uma coisa legal. Outra coisa que a gente precisa perceber, irmão, a fé nos princípios são fundamentais para que o milagre ocorra. Uma fé que não segue diretrizes, que não segue a palavra, que não obedece, que não cumpre o protocolo bíblico, né? A gente tem que dizer isso, irmão, não é fé. Mateus 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, erga-te e lanche no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que diz lhe será feito. Olha aí, irmão, a fé crê com o coração. Onde há dúvida, o princípio da fé é desprezado. Por que é preciso crer com o coração? Por que é tão importante não haver dúvida no coração, irmão? Porque é com o coração que se crê para a justiça. Esse é um protocolo, esse é um princípio, isso é uma diretriz. Se eu tenho fé, eu preciso crer com o meu coração. Amém? Eu preciso cumprir com a justiça. Segunda coisa, eu preciso confessar com o meu lado. Então, existem algumas coisas no que a gente precisa aprender. O que eu quero colocar aqui é que a fé opera através de princípios. Às vezes nós não percebemos isso, meu, né? Estamos vivendo esses dias agora, né? Na igreja, vivendo esses dias através de protocolos, né? Para que ela possa funcionar. Irmão, é a mesma coisa a palavra de Deus. A fé, para também funcionar, para operar, ela também precisa cumprir alguns protocolos. Uma delas é o crer com o coração. Segunda coisa é confessar com o lábio. Eu podia dizer outras coisas, como a ideia de obediência. Eu podia dizer que é dentro do ambiente. Perceba, todas essas coisas não é que gera fé. E eu preciso trabalhar a minha fé para que as coisas aconteçam. Eu preciso operar, irmão. Eu preciso ser uma pessoa operosa através da minha fé. Às vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida, irmão, porque muitas vezes nós não entendemos. A gente acha que as coisas têm que acontecer. Mas Jesus trabalhou duramente, irmão, para chegar nesse capítulo, irmão, e sentar naquele monte, as pessoas trazer os seus enfermos e ele operar um grande milagre. Mas por que isso aconteceu, irmão? Jesus criou um ambiente. Jesus gerou um ambiente de fé. Amém? E eu preciso também criar um ambiente de fé para que o milagre de Deus venha a ocorrer, para que o milagre de Deus venha a acontecer. Amém? Aquele que cria estava pronto a fazer tudo o que Jesus dissesse. O tamanho da fé era visto no ambiente criado por Jesus. As pessoas obedeciam a Jesus prontamente, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Esta é a palavra. Olha que coisa legal, irmão. Irmão, aqueles que criam estavam prontos a fazer tudo o que Jesus dissesse. Jesus mandava o paralítico levantar, pegar seu leito, ele pegava, levantava e ia embora. Jesus mandava ele fazer as coisas, as pessoas obedeciam. Irmão, aqui que é uma grande questão. Isso é diretriz, isso é princípio. Eu preciso estar pronto a fazer aquilo que
foi ordenado, aquilo que me foi ensinado. Jesus criou um ambiente, irmão, onde as pessoas obedeciam. Jesus criou um ambiente, irmão, onde as pessoas não podiam cumprir a palavra, podiam obedecer a palavra, podiam seguir a diretriz sem pensar duas vezes, sem hesitar. Olha que palavra, irmão. Aplicação: para que o milagre ocorra, precisamos aprender a trabalhar o ambiente, tirar a dúvida e estar preparado para obedecer e cumprir ordens. Aqui é legal. Para que o milagre ocorra, precisamos aprender a trabalhar o ambiente, precisamos aprender a tirar a dúvida, estar preparado para obedecer e cumprir ordens. Irmão, é assim que funcionam as coisas, irmão. Se eu não trabalho em prol da fé, se eu não faço algo, irmão, as coisas não acontecem. Muitas vezes nós achamos que tudo que vai acontecer em nossa vida, irmão, depende apenas de Deus. Não, amado. Existem coisas que eu preciso fazer. Para Lázaro ressuscitar, a pedra foi preciso que alguém a removesse. Deus poderia remover a pedra, irmão. Para arrancar a pedra, remover a pedra, é comunicativo, porque ela comunica a minha fé, ela comunica, irmão, a minha disposição em obedecer a Deus, comunica a minha disposição, irmão, em fazer a vontade de Deus. Olha que palavra. Em segundo lugar, as pessoas viam Jesus, as pessoas vinham a Jesus, as pessoas viam a Jesus como sua grande solução de vida, e vieram a Ele muitas multidões, trazendo consigo coxo, aleijado, cegos, mudos e outros muitos, e o largaram junto aos pés de Jesus, e Ele os curou. Observe, as pessoas trouxeram seus doentes, e largaram aos pés de Jesus. A forma como vemos Jesus, fala do quanto cremos em Jesus. As pessoas traziam de longe seus enfermos e colocavam ali aos pés de Jesus. O que aprendemos com... Isso aqui é a primeira parte, né? Perceba, irmão, nosso segundo ponto. A forma como nós vemos Jesus é determinante para a nossa fé. Aquelas pessoas viam em Jesus, irmão, a solução da sua vida. Elas viam em Jesus, irmão, a grande resposta para a sua vida. Perceba, nós estamos falando do segundo ano da popularidade de Jesus, nós falamos do segundo ano do ministério de Jesus. As pessoas estavam predispostas, havia uma fé, havia um ambiente, e havia uma outra coisa, a forma como as pessoas viam Jesus. Lá atrás, irmão, no começo do ministério de Jesus, as pessoas não sabiam o que esperar de Jesus. Como eu falei, as pessoas afluíam para João Batista porque sabiam o que esperar. Mas de Jesus, irmão, elas não sabiam. Mas à medida que elas começaram a saber o que elas podiam esperar de Jesus, olha bem, elas agora, irmão, estavam prontas a responder. Elas estavam prontas, irmão, a fazer tudo o que fosse preciso. O que aprendemos com deixar aos pés de Jesus? Primeiro, largar ali aos pés de Jesus mostra o tamanho da fé que depositava em Jesus. Olha bem, irmão, largar ali aos pés de Jesus mostra o tamanho da fé que as pessoas depositavam em nosso Mestre Jesus Cristo. As pessoas acreditavam tanto na cura, irmão, que deixavam ali largados os seus doentes, os seus enfermos. Escuta, irmão, a fé é vista na sua entrega. Como é que eu mostro a Deus a minha fé? Eu mostro através da minha entrega. Largar ali, colocar ali, deixar ali, irmão, revelava o tamanho da fé dessas pessoas. Eu também tenho que ter essa fé. Amém? Minha fé é mostrada, é revelada através do meu ato de crer, de confiar, de buscar a Deus. Olha que coisa legal. Sem entregar, sem jogar, se jogar, largar-se ali, revela a fé, tanto do que trazia o seu doente, como dos próprios doentes. Isso aqui é uma coisa para a gente perceber, irmão. As pessoas chegavam aí e largavam seus doentes, colocavam seus doentes lá e deixavam. Perceba, irmão,
Isso revela o tamanho da minha confiança, é o tamanho da minha fé depositada, mesmo, antes mesmo que qualquer sinal acontecesse. O ambiente havia sido criado, a palavra havia sido criada, a disposição de obedecer já haviam sido trazidas, as pessoas traziam, irmão, um coração pronto a obedecer a Deus, traziam uma enorme vontade, irmão, de cumprir a vontade de Deus. Estavam ali, irmão, e elas se jogavam, elas se lançavam aos pés de Jesus. A aplicação, a minha entrega revela o quanto eu creio em Jesus. Entregar-se é viver, fala da intensidade com que vivenciamos aquele momento. As pessoas vivenciavam, o largar ali aos pés de Jesus revela o quê? O quanto elas vivenciavam, olha que coisa, o quanto elas estavam vivenciando aquele momento. Sabe, irmão, era realmente uma entrega, era realmente uma disposição, era uma vontade enorme de estar ali. Amém, irmão? Todo o ambiente foi criado, toda aquela ação foi criada, mas havia disposição. Amém? É isso que faz as coisas acontecer. Minha entrega revela o quanto eu creio em Jesus. Segunda coisa, irmão, a fé era vista no tempo que as pessoas passavam com Jesus. Se percebemos da continuidade desta passagem, a cura não foi a única coisa realizada por Jesus naquele dia, ou naqueles dias, né? Mateus 15:32 registra esse momento. E chamando Jesus, seu discípulo, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Aqui é uma coisa para a gente aprender. Irmão, Jesus naquele dia, na continuidade daqueles milagres, Jesus fez o quê? Jesus multiplicou os pães. Foi a segunda multiplicação. E o que a gente percebe aqui, irmão? Ó, se você observou aquelas curas, elas realizaram um espaço de 3 dias. Ou seja, as pessoas passavam o dia inteiros com Jesus. E no 3º dia, Jesus realizou a segunda multiplicação. Eu preciso colocar esses pontos aqui, irmão. Irmão, aquelas pessoas estavam há 3 dias com Jesus. Outra coisa, irmão, estavam há 3 dias de jejum. 3 dias sem comer nada. É o que eu estou dizendo, irmão. Sabe, irmão, a entrega é revelada nisso. Amém? Como é que as pessoas viam Jesus? Que é o nosso segundo ponto. As pessoas viam Jesus como a grande solução da sua vida. Então, o que elas faziam? Elas vinham e depositavam os seus enfermos lá, deixavam lá. Elas entregavam, irmão, de tal forma que a sua fé podia ser vista, irmão, no tempo que elas se dedicavam a Jesus. 3 dias. Espaço de 3 dias. Sabe, irmão? Imagina, irmão. Estavam lá aos pés do Senhor Jesus Cristo e sem comer nada, sem se alimentar de nada. Perceba, irmão, isso é muito fundamental para que algo aconteça. Hoje, irmão, a fé hoje não tem protagonismo. A fé hoje não tem mais protagonismo, irmão. Nem mesmo na igreja. A gente não consegue ver mais a fé como protagonista, né, irmão? A fé hoje, irmão, ela não tem mais ascensão. Ela divide espaço com a medicina moderna, com a ciência avançada, com a vida imediatista das pessoas. A fé, irmão, hoje ela tem que contrastar, né, com o medo, com o perigo, fazendo com que as pessoas não tenham horas para sair e horas para chegar em casa. Eu falei, hoje, irmão, a gente tem o medo. O medo hoje se tornou, né, irmão, está em ascensão, perigo, né? Hoje a medicina, né, irmão, hoje tantas outras coisas estão competindo. Significa, irmão, as pessoas não veem Jesus como viam. Perceba, então as pessoas hoje estão olhando para vários outros fatores. Outra coisa, o medo muitas vezes afugenta muitas vezes, irmão, a disposição, a fé de buscar, a fé de confiar, a fé de se entregar, a fé de estar, né, mais tempo com Jesus. Às vezes nós queremos um grande milagre pagando um preço muito pequeno. Queremos muito de Deus, irmão, gastando pequenas horas, pequenos momentos com o Senhor. E isso não pode resultar em milagre, irmão. Amém? Você não pode, irmão, querer, né, pagar uma coisa cara, né, com centavos.
Você não tem como comprar, você não vai lá comprar um carro com 10 centavos, você não consegue, o cara vai dizer que você está louco, e está louco mesmo, mano. A gente precisa entender a mesma coisa, perceba, aquelas pessoas largaram seus doentes lá, escuta bem, irmão, largaram pelo espaço de 3 dias, as curas aconteceram nesse período, perceba, aquelas curas todas daquela multidão foi atendida como, irmão, no decorrer do tempo, e ninguém foi embora, ninguém deixou, olha que coisa tremenda, isso é o que para a gente perceber, irmão. Ninguém tem mais tempo, irmão, para se jogar aos pés de Jesus e ficarem aguardando sua cura e a cura de seus entes queridos. Por exemplo, algumas ressalvas. Moisés ficou 40 dias com Deus e o resultado foi os 10 mandamentos. Foi, né, a visão do tabernáculo, foi todas essas coisas. Daniel ficou orando por 21 dias, né? E qual foi o resultado? Foi a libertação do povo de Israel do cativeiro. Amém? Ou a tribo de Judá, né, do cativeiro, né, irmão? E as revelações dos final do tempo. Duas coisas. Daniel fez uma oração, porque chegou os dias do cumprimento do cativeiro. Perceba, ele fez uma oração e houve uma batalha e ele continuou orando por 21 dias. Escuta, e o resultado desses 21 dias resultou o que, irmão? Amém? Na preparação de Deus trazer de volta Israel, né? Da tribo de Judá, né, irmão? Do cativeiro babilônico. Deus fazia toda uma preparação e resultou numa visão apocalíptica, né, irmão? De Daniel. Olha que coisa tremenda, mas foi o resultado que de 21 dias. Olha que eu quero falar sobre isso, meu. Por exemplo, outro caso, Elias andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, e o resultado foi o que, irmão? Foi seu arrebatamento, foi o seu sucessor, foi as pessoas às quais ele levantou, e mais ainda, irmão, foi o juízo de Deus sobre a casa de Acabe e sobre a vida de Jezabel. Irmão, o que nós muitas vezes queremos de Deus, irmão, ela é resultado de uma vida que passamos diante de Deus, irmão. Perceba, irmão, quando nós olhamos para a questão bíblica, existe um fator que a gente precisa perceber, que é o fator tempo. É o fator tempo, o fator, irmão, do quanto eu estou me dedicando, do quanto eu estou vivenciando, do quanto eu estou me relacionando, do quanto estou em comunhão com Deus. Isso é muito, muito importante na questão do milagre acontecer. A fé é vista na quantidade de tempo que passamos com Jesus. Nossa aplicação. Não tem como a gente fugir disso, não. Terceiro, Jesus era adorado publicamente antes mesmo que qualquer milagre tivesse ocorrido. Tem um texto de Mateus 15, 25, né, irmão, que é da mulher sírio-fenícia. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre. Perceba, a mulher sírio-fenícia adorou Jesus antes mesmo que Jesus sequer tivesse atendido. Essa é outra coisa, irmão. Irmão, a mulher se jogou no chão, se prostrou, a mulher já estava falando, gritando em voz alta. Agora, irmão, aquela mulher se prostrou e adorou. Irmão, está aqui uma coisa para a gente perceber, sabe, irmão? É a nossa disposição pública. Aquela mulher adorou no meio da rua. É diferente, uma coisa é a nossa adoração no templo, uma coisa é a nossa adoração no prédio da igreja, uma adoração quando nós estamos na nossa cela, né, irmão? Uma coisa é a adoração quando estamos dentro de nossa casa, sabe, irmão? Dentro do nosso ambiente. Perceba, Jesus criou um ambiente tão propício à sua volta que as pessoas, irmão, olha bem isso aqui, as pessoas adoravam Jesus publicamente no meio da rua. As pessoas não estavam preocupadas com as outras, as pessoas não estavam preocupadas com o que o outro ia pensar, com o que o outro ia olhar, com o que o outro ia analisar. As pessoas estavam preocupadas unicamente, irmão, em tocar o coração de Jesus. Essa é a grande questão, que é o nosso ponto, em que as pessoas viam Jesus como a sua solução de vida, irmão, que elas não estavam nem aí com as questões, elas adoravam Jesus publicamente no meio da rua, no meio de todo mundo, sabe, irmão, sem sentir corada, sem sentir embaraçada, sem sentir constrangida, sem se sentirem mal. Olha, estou dizendo, irmão, eu quero dizer, essa era a forma como elas viam Jesus. Felizmente a entrega hoje é o contrário, as pessoas precisam ver, precisam receber para então adorar. Imagina, irmão, então aí cria-se um ambiente, cria-se uma disposição. Esse é o problema, irmão. As pessoas se entregavam a Jesus, elas adoravam Jesus publicamente, sem medo, sem receio.
A forma como elas viram Jesus era vista na entrega delas, ao se prostrar, ao adorar Jesus, à semelhança da mulher sirofenício. Outro exemplo aqui é Jairo, chefe da sinagoga, né? Um homem importante, porém ele se prostrou e adorou Jesus publicamente. Muitos têm medo, irmão, de orar em público, na rua, na frente, todo mundo. Irmão, perceba, irmão. O ministério de Jesus, aqui é uma coisa para a gente perceber, o ministério de Jesus, irmão, foi um ministério público. Jesus pregou na sinagoga, Jesus fez milagre dentro de casa, Jesus fez várias coisas, irmão. Mas se você pegar, né, desde o começo o ministério de Jesus, irmão, foi um lugar aberto, público. Sermão da montanha. Sermão da montanha. Jesus fez num ambiente propício, um lugar aberto. Jesus fez a primeira manifestação do seu milagre dentro de um casamento, no meio de um monte de gente, no meio de uma festa, mano. Lugar público, mano. Às vezes a gente não percebe isso, mano. Né? E a gente precisa lembrar, né? Falando a questão do fator tempo, né? Jesus ficou, o casamento naquela ocasião era uma semana, 7 dias. Imaginou, irmão? Jesus ficou ali no decorrer de 7 dias, naquele período, então, quando faltou o vinho, Jesus fez um milagre. Irmão, essas coisas precisam trazer na nossa mente, são elementos que ajudam a minha fé, são elementos que ajudam a minha confiança em Deus, são elementos, irmão, que me propiciam fazer alguma coisa. As pessoas adoravam Jesus publicamente, elas se prostravam. O leproso, irmão, que Jesus curou, Jesus tocou nele, ele se prostrou. Você imagina a dificuldade, você imagina a mulher do fluxo de sangue, irmão, né? Se prostrando para tocar na orla das vestes de Jesus, irmão. É isso que eu quero dizer, irmão. As pessoas estavam prontas a fazer algo público, no meio da multidão, no meio de todos, sabe, irmão? Às vezes, irmão, nós nos sentimos embaraçados, até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes nós não conseguimos levantar a nossa voz, não conseguimos orar, não conseguimos abrir a nossa boca, não conseguimos abrir o nosso coração, não oramos, irmão, como alguém que está faminto por Deus no sentido, irmão, e está desprovido no sentido de preocupação, amém? Não ficamos preocupados ou corados, né, irmão, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. Irmão, essa é a grande questão. Precisamos chegar a esse nível, irmão. Você quer vivenciar um milagre de Deus, você tem que ter pronto. Você precisa estar pronto para vencer, você precisa estar pronto para não orar no meio da rua, né? Eu lembro que fizemos aqui uma vez lá quando começamos a igreja, irmão, saímos na rua, né? Fomos orar nos cruzamentos, irmão. Fomos orar nos cruzamentos de cada rua, né, irmão? Fui orar lá, ungir aquele lugar. Irmão, é isso que mostra a nossa fé, quando nós temos disposição de orar. Orarmos em público, no meio da rua, no meio de todo mundo. Essas grandes questões, irmão. Às vezes a nossa fé é afugentada, irmão, pela nossa vergonha, afugentada pelo medo. O apóstolo Paulo, na sua carta em Romanos 1,16, diz: porque não me envergonhe do Evangelho. Porque não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Às vezes, irmão, temos perdido nesses pequenos quesitos, nesses pequenos elementos que nos faltam, que falta a criação de um ambiente. Jesus, irmão, as pessoas chegavam e jogaram, colocaram seus enfermos lá e ficaram lá. E ficaram lá por 3 dias, irmão. Irmão, elas estavam ali de corpo e alma, publicamente, um ambiente público. Não escuta, irmão, não tinha um teto sobre as suas cabeças. Elas estavam ali onde Jesus fez a segunda multiplicação, num lugar, irmão, deserto, num lugar não tinha nada. Não tinha onde comprar. Não tinha onde comprar alimento, não era perto de uma cidade. Escuta, olha o que eu quero dizer para você. Era um lugar público. Foi ali que aconteceu aquele grande milagre. As pessoas estavam ali, irmão, desprovidas de qualquer elemento, irmão, importante ou necessário para a sua vida. Amém? Nós estamos muito amarrados hoje, nós estamos muito trancafiados hoje, irmão, sabe, irmão, em muitos conceitos humanos. Falei a semana, irmão, do perigo, né, que as tradições humanas trazem. E a gente precisa romper com essas coisas, irmão. Aqueles homens adoravam a Deus publicamente, sem medo. Faziam as coisas ao público, na frente de todo mundo. Amém? Demonstravam a sua fé e seu amor a Deus de uma forma contagiante. Essa é a grande questão. Naamã banhou publicamente 7 vezes, até que a palavra do profeta operasse nele a cura que veio buscar. A princípio ele relutou.
Mas depois ele teve que mergulhar 7 vezes lá, teve que, mergulhar 7 vezes naquele rio. Imagina, parecia até uma coisa de menino, né, irmão? Imagina um capitão de uma guarda. Perceba, eu tenho que falar sobre essas coisas, não. Imagina, o rei da Síria havia ganhado conselho, havia vencido guerras com o conselho daquele homem. Agora aquele homem importante, irmão, estava lá mergulhando 7 vezes no rio, irmão. Perceba, irmão. Aquilo parecia uma coisa ilógica. Mas, irmão, na 7ª vez, quando ele mergulhou, a sua pele voltou limpa. Mas, irmão, cara, imagina, né, como ele mesmo falou, né, que a poluição do Rio Jordão. Cara, eu quero dizer para você, meu irmão. Imagina, isso parece uma coisa ilógica, entendeu, irmão? Lá no meio do lugar público, imagina, né, onde está o lugar de passagem, onde as pessoas vão. Imagina, eu quero dizer isso para você, irmão. A fé é vista no seguir a aparente loucura de Deus. 2 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, olha aí. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu preciso ter uma capacidade de discernir, eu preciso ser espiritual. Jesus criava um ambiente de fé. Jesus criava um ambiente onde as pessoas se entregavam. Jesus criava um ambiente onde as pessoas podiam adorar publicamente o Senhor. Mas há uma outra coisa aqui, irmão, as pessoas estavam prontas a discernir. Amém, irmão? O homem natural, ele acha as coisas de Deus loucura. Por quê? Porque ele não consegue racionalizar, ele não consegue compreender. E há muitas coisas em nossa vida que não são compreendidas, irmão. Às vezes é melhor seguirmos a loucura de Deus. É uma coisa para a gente aprender. Quando é que você já viu, irmão, quando você já viu, irmão, o sal ser jogado numa nascente e tornar em água potável, tornar o rio uma água potável? Foi o que o profeta fez. 2 Reis 20:22 diz, né? Então Eliseu mandou: põe um pouco de sal num prato novo e traga para mim. E eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o Senhor Deus disse: é isso, eu fiz essa água ficar pura, e ela não provocará mais morte nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Irmão, jogou sal na água e simplesmente lançou uma palavra. Aquilo parecia loucura. Agora eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Quem é que foi com Eliseu naquele dia para fazer aquele milagre? Os homens importantes daquela cidade. Eliseu mandou chamar as pessoas importantes daquele lugar. É isso que a gente precisa fazer, as coisas que são feitas públicas. Eu preciso expor o meu coração, algumas coisas públicas, diante de todos, se eu creio. Você imagina aqueles homens importantes da cidade junto com o profeta, com um prato novo e com sal. Imagina, irmão. Olha que coisa incrível, irmão. Olha que coisa tremenda. Aquilo aparentemente parecia uma loucura. Mas aqueles homens acreditavam. Aqueles homens foram até o profeta porque acreditavam que algo podia acontecer. Eles discerniram aquilo e obedeceram. Compraram um prato novo, escuta, que não havia sido usado. Colocaram sal e trouxeram ao profeta. Perceba, eles obedeceram publicamente, irmão. Escuta, junto com outros. Alguém podia ter criado embaraço. Alguém podia dizer alguma coisa. Perceba, aqueles homens, irmão, eles não ficaram corados, não ficaram avergonhados, irmão, no sentido de falar com o profeta. Eles acreditaram no poder de Deus e as coisas aconteceram. Quer ver outra passagem, irmão? Josué deu 7 voltas na muralha e gritou antes que as muralhas viessem ao chão. Hebreus 11:30 fala exatamente: foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Depois os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Imagine você dar volta na cidade, né? Nos primeiros 6 dias, eles deram volta, em volta da cidade. As pessoas estavam em cima das muralhas olhando e zombavam deles, caçoavam deles, riam da cara dele. Os soldados, os exércitos, né, de Jericó estavam todos armados, seus soldados, irmão, e eles andaram em volta da cidade. Imagina, primeiro aqui, fator tempo. Quanto tempo durou isso? Segundo, irmão, a exposição publicamente. A exposição era uma muralha, aparentemente, irmão, intransponível. Perceba, não havia como entrar, não havia como vencê-los. Perceba, mas a estratégia de Deus diz que eles tinham que andar.
O que parecia que ele estava fazendo, irmão? Imagina o que um exército fazendo em volta ali vai danificar o solo. Não tem como danificar, irmão. Mas obedeceram. E no 7º dia, eles deram 7 voltas na cidade. E depois pararam de frente com a cidade e gritaram: o que é isso, irmão? O que era isso, irmão? Eles criaram um ambiente propício. Nenhum soldado ficou com vergonha do outro, nenhum soldado ficou afugentado, mesmo amedrontado diante da situação. Eles estavam ali adorando a Deus publicamente. Essa é a grande questão, irmão. Se a nossa fé não pode ser pública, se aquilo que nós estamos fazendo não poder nos levar a uma vida pública, a gente demonstrar a nossa fé sem medo, sem vergonhas, irmãos, não vai mudar a nossa vida. É isso que eu quero dizer para você. Jesus sentou naquele monte, as pessoas trouxeram seus enfermos e lançaram ali aos pés do Senhor, porque eles estavam prontos a fazer as coisas públicas diante do Senhor, estavam a ponto, irmão, de expor as suas vidas ali, irmão, numa vida de continuidade com Deus, irmão. É isso que gera ambiente para Deus fazer as coisas. Quando nós trabalhamos nesses ambientes, as coisas acontecem em nossa vida, o milagre vem sobre nós. Se a gente for parar na Bíblia, a gente tem muitos outros casos. Gideão venceu um poderoso exército dos midianitas, irmão, com 300 homens, com uma tocha de fogo, uma tocha acesa numa mão e um vaso de barro na outra, irmão. Cara, e com uma trombeta para tocar. E falar de Josafá, irmão. E 3 exércitos poderosos vieram contra ele, irmão, e ele veio. Escuta, eu quero dizer isso para você. E ele colocou homens para cantar na frente. Quando você põe na frente do exército, você põe os soldados melhores. Você põe a sua melhor guarnição. Você põe os soldados mais preparados. Você põe, cara... Imagina, ele botou músicos para cantar. E enquanto cantava, o Senhor colocou tropeço dos seus inimigos. Chegou lá na hora da guerrear, irmão, nem precisou de espada. Deu mais trabalho para pegar o despojo. Perceba, irmão. 3 dias de pegar o despojo, diz o texto. Oh, meu amado, eu quero dizer para você, isso é disposição, irmão. A gente precisa aprender a seguir a loucura de Deus, irmão, porque Ele é mais sábio que a loucura do homem. A Bíblia diz isso, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. É incrível, irmão, mas as pessoas ouvem a voz de um especialista e seguem. Faz tudo o que ele mandar, mas não segue com a mesma prontidão a loucura de Deus. Sendo que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Isso aí que é o pior de tudo, irmão. As pessoas seguem a voz de um especialista, seguem a voz de uma pessoa, uma orientação, mas não segue a de Deus. Por que aquelas pessoas estavam ali? Aquelas pessoas estavam prontas a fazer qualquer coisa que Jesus dissesse. Essa é a grande questão, irmão. É interessante isso, pois colocamos Deus a provas e atendemos prontamente a sabedoria dos homens, apenas por causa dos seus jalecos, dos seus diplomas, dos seus títulos. Perceba, Deus sempre deu prova do seu infalível poder na história, porém ainda assim o homem continua a duvidar de Deus, irmão. Eu preciso dizer isso para você, amado. A culpa é nossa. Nós criamos um ambiente propício para a dúvida, para a incredulidade, criamos um ambiente propício. Nós é que demos valor, nós é que tornamos as coisas mais importantes. Mas Jesus usou as coisas e não deixou que as coisas usassem Ele. Jesus usou o sistema do mundo, mas deixou que o sistema do mundo usasse. Perceba, irmão, a gente precisa mudar essas coisas, irmão. Falei sobre na última quinta-feira, irmão, as tradições humanas, as contrapõem os valores de Deus, elas vão tentar enfraquecer os valores de Deus. Somos nós que somos a igreja, nós é que precisamos saber o nosso lugar, nós é que precisamos colocar como uma voz profética, nós é que precisamos colocar como os intervensores do favor de Deus nessa terra e levantarmos como uma igreja poderosa. Então o sinal de Deus vai acontecer. Jesus trabalhou duramente para que as coisas acontecessem e elas aconteceram. Nós precisamos levantar como uma igreja, como um povo que acredita no favor de Deus, irmão, e fazer as coisas acontecerem. A minha fé é vista no quanto eu demonstro publicamente minha fé em Jesus. Essa é a força. A minha fé é vista no quanto eu demonstro publicamente. Sabe, o quanto eu sigo as loucuras de Deus, mano. Porque ela é mais sábia que a sabedoria do homem. Escuta,
A sabedoria do homem cai por terra, se frustra, se decepciona. Mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Se eu sou capaz de ouvir as coisas dos homens, por que eu não sou capaz de ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus? É engraçado porque hoje nós tornamos uma igreja tão moderna. A igreja do século XXI se tornou uma igreja muito moderna. Sabe, a igreja que se parece mais com a igreja realmente de Laodiceia. É uma igreja cega, é uma igreja nua, é uma igreja que não enxerga, não consegue enxergar as suas vergonhas. Nós nos tornamos uma igreja assim, nós nos tornamos um povo assim, não. Nós perdemos a visão das coisas. Por isso eu quero dizer para você, nós precisamos tomar nosso lugar na história como igreja. Sabe, irmão, sair não digo sair das quatro paredes, estou dizendo assumir publicamente nossa fé, assumir publicamente nossa loucura, assumir publicamente, irmão, que ouvir a Deus pode parecer até mais loucura, mas é muito melhor, muito mais eficaz, é muito mais funcional, os resultados são maiores. Nós precisamos parar de colocar, irmão, Deus à prova, precisamos parar, irmão, de dar entendimento no sentido, sabe, irmão, de uma ideia moderna das coisas. Precisamos seguir, irmão, a ordem de Deus. Precisamos, irmão, confiar plenamente na palavra de Deus. Então as coisas vão funcionar. Jesus falou a Israel que eles só viriam ele de novo quando dissesse: bendito que vem em nome do Senhor. Como Jesus falou isso lá em Jerusalém. E Jesus disse: só viriam de volta quando eles dissessem isso, reconhecessem e honrassem como tal, quando estivessem prontos a submeterem prontamente, dispostas, como os antigos fizeram, as coisas iam acontecer. A gente precisa ter esse coração. O que falta ao mundo de hoje é voltar-se para Jesus, para o ver como a grande solução de sua vida. Nós precisamos olhar para Jesus como um olhar de alguém que encontrou o tesouro, encontrou a razão de viver, encontrou a razão que vai mudar a sua vida. Aqui as pessoas, às vezes, seus enfermos lançavam ali, perdiam ali horas e dias e semanas, porque, irmão, porque sabiam que haviam encontrado Jesus. Essa é a visão. Tem que ser o nosso coração. Amém? Segundo, e voltar-se para Deus para ter uma vida que o adore publicamente. Foi o nosso último ponto, né? Jesus trabalhou duramente para que os milagres ocorressem. Da mesma forma, precisamos trabalhar nossa fé. Estamos prontos e estarmos prontos para sermos luz no mundo e querer que nossas obras sejam públicas diante das pessoas, dos que nos cercam. Nossa fé, obediência e adoração deve transpor o tempo, ir além dos nossos quartos, ir para as ruas, para os lugares públicos. Amém, irmão? Essa tem que ser a nossa fé. Nossa fé tem que ser lugar público. Jesus disse que as pessoas têm que enxergar a nossa luz e ver as nossas boas obras. Amém, irmão? Nós ficamos muito tempo escondidos, nós muitas vezes não manifestamos nossa voz. Nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que vê os sinais de Deus acontecer, temos visto coisas grandes acontecer, mas agora precisamos, irmão, sair desse negócio e adorar Deus publicamente, irmão. Não podemos ter vergonha do nosso Deus, não podemos ter vergonha, irmão, de falar do nosso Deus, não podemos ficar corados. Precisamos adorar Deus nas ruas, na porta. Irmão, se nós não podemos mais, irmão, isso, nós temos que ir para a casa das pessoas e orar nas portas da casa dela. Às vezes nós adentramos as portas das pessoas para orar a Deus. Nós precisamos orar na calçada, para as pessoas saberem quem nós somos, irmão. Isso que é o que é importante. Precisamos ter coragem, irmão, de colocar a nossa voz para as pessoas verem. Essa é a igreja que Deus quer ver, irmão. Não é a igreja moderna, irmão. Mas a igreja moderna é uma igreja cega, que é a igreja de Laodiceia. É a igreja mais moderna que a gente tem das 7 igrejas. A igreja moderna é a igreja, irmão, que está ali, irmão, a igreja da capacidade, né? Os centros, né, irmão, questão das curas dos olhos que tinham, o centro medicinal que havia naquela cidade da Laodiceia. Tornou uma igreja muito grande, irmão. Nós vamos voltar, irmão, a ser aquela igreja como a igreja de Filadélfia, a igreja da palavra, a igreja que tendo pouca força, não negou o nome do Senhor, não negou a palavra do Senhor, não deixou a sua fé. Essa tem que ser a nossa visão do nosso coração, a igreja que adora o Senhor. Amém, irmão? E a última coisa para nós orarmos. E falta um homem dar à fé o seu lugar de protagonista em sua vida. Falta um homem dar à fé
né? Dar à fé um lugar de protagonismo na sua vida. Precisa dar um lugar de protagonismo à fé. A fé é vista na obediência, na entrega, no cumprimento do princípio bíblico. No tempo que aguardamos o milagre acontecer, seja adorando, seja aprendendo de Deus. A fé precisa ter protagonismo. A fé que me cura, a fé que me liberta, a fé que me abençoa, a fé que me transforma, a fé que vai me honrar, a fé que vai abrir as portas, a fé que vai fazer que as estratégias funcionem, a fé que vai fazer as coisas, né, irmão, as coisas loucas de Deus, né, loucuras de Deus, irmão, ser mais sábias do que a do homem, irmão, se revelar para nós, irmão, é através da fé, quando ela se torna o protagonismo, quando nós, irmão, nos reunimos sem vergonha, não ficamos corados, irmão, como aqueles homens que foram com Eliseu até a nascente da água, irmão, homens importantes, irmão, estavam ali como Jairo, irmão, que um chefe importante da sinagoga foi lá diante do Senhor e adorou publicamente. Nossa fé tem que ser uma fé assim, irmão, uma fé que a gente pode demonstrar, uma fé que tomou o protagonismo da nossa vida, irmão. Se não for através da fé, nada vai acontecer. Se nós perdermos, escuta, o rol da fama, o lugar onde estão compostos os grandes heróis da Bíblia, irmão, eles estão ali porque eles se tornaram homens de fé, eles se tornaram homens aonde a fé era o protagonismo da vida deles, era a coisa importante da vida deles, era a realidade da vida deles. Precisamos fazer que a fé volte ao protagonismo do nosso coração. Não podemos deixar com medo as coisas que tomaram conta de sucumbir a Laodiceia, venha sucumbir teu coração. Como falamos, irmão, na semana, as tradições humanas, elas querem dar valor às coisas do mundo, mas escuta, irmão, o mandamento de Deus, a verdade de Deus, ela não vai perder, ela tem é uma verdade absoluta. O mundo quer transformar as verdades relativas do mundo numa verdade absoluta e quer transformar as verdades de Deus, as verdades absolutas de Deus em uma verdade relativa. Cabe a mim, cabe a você como igreja, como servo de Deus, irmão, deixar que a fé assuma o protagonismo da sua vida. Então você está trabalhando para que o milagre aconteça. Você está trabalhando para que o milagre ocorra. Então a glória de Deus virá, o socorro do Senhor virá, o livramento do Senhor virá. Você pode ter certeza de uma coisa, aquilo que parece uma coisa louca, então estará pronta para o milagre acontecer. Então o sal vai transformar, vai curar águas. Então um pequeno exército de 300 homens vai sucumbir os grandes exércitos. Então os ministros de louvor vão fazer que as guerras são vencidas. Então, como diz Salmo 46, o Senhor vai botar limite à guerra, o Senhor vai quebrar os carros de guerra, o Senhor vai despedaçar os escudos, os lanças. Por quê, irmão? Porque nós nos aquietamos em Deus, porque agora nossa fé é operosa, porque nossa fé é trabalhada, porque nossa fé é pública, porque a nossa fé é como um rio que está fluindo de dentro de nós, irmão, e nós não conseguimos segurar, nós não conseguimos guardá-las, nós não conseguimos mais trancafiá-las, nós não conseguimos mais, irmão, colocá-las dentro de um casulo, se enclausurar elas, não conseguimos ficar mais dentro das montanhas, dentro do monte. Precisamos sair de lá e fazer que a nossa fé seja declarada, porque ela assumiu um protagonismo em nossa vida, irmão. Eu oro para que essa graça do Senhor opere no teu coração hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias adversos, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra de fé para o teu coração. Deixe a fé tomar o protagonismo na sua vida, deixe a adoração do Senhor preceder o que você vai ver. Adore Deus publicamente e veja Deus como a grande solução da sua vida. Crie um ambiente propício, obedeça, tenha uma disposição de fazer e Deus vai fazer na sua vida. Se você tiver isso nesses dias, acredite em uma coisa, eu vou orar aqui para você e Deus vai fazer na sua casa, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer o que Ele tem feito em nossas vidas nesse lugar. Deus tem me abençoado, nós temos visto o milagre de Deus acontecer, nós temos visto o sobrenatural de Deus agir. Mas, irmão, nós precisamos acreditar nessas loucuras de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a gente. Hein? Nós precisamos tirar o poder daquilo que nós mesmos fizemos ter poder. Eu e você temos poder, nós como igreja temos poder essas coisas.
Nós transformamos as coisas importantes, que não eram importantes, em coisas importantes. Foi nós que fizemos. Precisamos tirar o poder dessas coisas e devolver de volta à igreja aquilo que de fato tem poder. Amém? Como Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu quero orar com você, fecha os teus olhos desse lado. Eu quero liberar essa palavra contagiando o teu coração, Pai. Nós estamos aqui nesses dias. É um tempo de tanta diversidade, Pai. Mas Pai, eu creio no sobrenatural. Ó Deus, como lemos aqui na tua palavra, Senhor Deus, a loucura do Senhor é mais sábia, Senhor. Ó Deus, como lemos aqui na tua passagem, Senhor Deus, ó Pai. Nós não queremos mais ser homens naturais, Pai. Nós queremos, ó Pai, transpor, ó Deus, esse homem natural e nos tornar aquilo que precisamos ser, aquilo que fomos chamados para ser. Nós somos chamados para ser homens espirituais. Ó Deus, a Tua palavra diz que a Sua Escritura, Pai, ela é educadora, Pai, ela educa o homem de Deus, ó Pai, a ser homem de Deus, habilitado para toda boa obra, Pai, em todo o tempo, em toda disposição. Ó Deus, é isso, Senhor Deus, que nós temos perdido, Pai, nos tornamos intelectuais, nos tornamos, ó Pai, pessoas cheias de conhecimento, Pai. Ó Deus, procuramos formas tão lindas de escrever coisas. Ó Deus, a nossa falácia na igreja é tão linda, Senhor, mas falta, Senhor, o poder da graça, falta a loucura do Senhor, falta, Senhor, uma obediência, falta o protagonismo de uma fé que nos faz, Senhor Deus, preceder em adoração. Ó Deus, aquilo que vai acontecer, faça, meu Pai, nos falta a entrega, Senhor, que precede o milagre de colocar ali os enfermos e deixar e ficar ali horas e dias ali esperando, sabendo que algo vai acontecer, um milagre vai vir. Ó Deus, então, ó Pai, as coisas vão parar de mudar, Pai. Nós não teremos a preocupação com as coisas, mas permitiremos que o nosso Deus tenha a preocupação. Foi Jesus quem olhou que aquela multidão estava há 3 dias. Elas podiam caminhar e desfalecer no caminho. Não foi o homem quem viu. Quando as coisas mudam, quando as coisas viram ao avesso, as coisas vão mudar em nossa vida, então vamos viver o milagre de Deus. Então vamos viver a operação prodigiosa da graça, fazendo agora que as coisas aconteçam em nossa vida, porque estamos caminhando aquilo que sempre foi uma realidade da Bíblia, foi a realidade da palavra, foi a realidade de uma verdade transformadora. Nós não estamos contando mais com recursos, sabemos que o homem, a ciência vai se multiplicar, as coisas vão crescer, mas nós temos uma coisa que não pode mudar. O que fizeram que aqueles homens entrassem no rol da fé, no rol daqueles heróis, foi a fé, foi o testemunho que as suas fés propagavam, foi a seguir as loucuras de Deus, foram discernir estas coisas e seguirem sem medo, sem vergonha, sem ficarem escorados, acreditavam que podiam fazer. Homens poderosos, homens importantes, eles iam publicamente, eles faziam as coisas públicas, eles podiam mostrar a sua obra publicamente, podiam propagar a sua fé pública num Deus tão poderoso. Pai, toma as nossas vidas nesses dias, Pai. Nos acorde como igreja, Senhor, para tomar o lugar que temos, Pai. O lugar que o Senhor colocou em nossa vida, Senhor, temos perdido, Senhor, como povo, Pai. O lugar, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, como um servo que está vendo, que está enxergando, que está vendo, Senhor. Abre os nossos olhos para ver, ó Deus, o Senhor como a grande solução de nossa vida. Abre os nossos olhos, Senhor, para que estejamos famintos do Senhor, ó Pai, e que não haja mais lugar aonde nós nos alimentamos do Senhor, mas que todo lugar é lugar de estar com o Senhor, ó Pai. O Deus onde nosso Deus não pode estar, nós também não podemos estar, Senhor. Ó Deus, nosso Deus é essencial e queremos que seja a essencialidade dele em todos os lugares, Pai. Acorda, Senhor, tua igreja, acorda teu povo. Faz teus filhos levantarem, Senhor Deus, e que a luz do Senhor possa brilhar sobre o seu rosto, Senhor, para que a glória do Senhor os faça vencer, os faça crescer. Ó Deus, aonde essa palavra chegar, ó Deus, traga um despertamento no Espírito, Senhor, faça, Senhor, que as pessoas acordem, caiam em si, vejam, Senhor, que, ó Deus, há uma luz que está nascendo, Senhor Deus, no meio das trevas, no meio da adversidade, no meio do caos, no meio da desavença, no meio de tudo que está acontecendo em nosso mundo,
Senhor, ó Deus, e a luz do Evangelho, a luz da graça, nos faça, Senhor Deus, ó Pai, crer, ó Pai, nessas coisas prodigiosas do Senhor, ó Pai. Ó Deus, como servo do Senhor, ó Pai, o meu coração está pronto. Ó Deus, meu coração tem almejado, minha fé tem me feito, Senhor, ver, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer e trazer como revelação à nossa vida, Pai. Por estar com despertamento ao nosso espírito, Pai. Abençoa teu servo que está aí do outro lado da sua casa. Ó Deus, talvez enfrentando uma adversidade, um perigo, uma situação. Ó Deus, que a sua fé venha tomar protagonismo na sua vida. Que venha, ó Deus, ó Pai, quebrar essas cadeias que eu tenho amarrado, cercado. Ó Deus, que venha, Senhor Deus, ó Pai, trazer a fé e mudar os status da coisa na sua vida, Pai. Que agora o verdadeiro status que vai ter na sua vida é a sua fé como protagonista. Ó Deus, ó Pai, a sua adoração pública ao Senhor. Ó Deus, não ficar preocupado com os outros, Pai, mas se tornar a pessoa importante para a qual o Senhor o chamou para ser. Ó Deus, para ser a coluna da sua casa, para ser a voz profética, para ser aquele que ora, para aquele que intercede, aquele que transpõe, ó Deus, aquele que transcende, Senhor Deus, ó Pai, as dificuldades, ó Pai, e se torna um canal de graça para operar, Pai. Eu oro em nome do Senhor, Pai. Libera a sua palavra de vida, de graça, de fé, para nós sermos um povo contagiante, Pai, que segue um Deus, ó Pai, de fé, um Deus que crê, um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus que faz, um Deus que trabalha, em nome do Senhor Jesus. Seja essa palavra de vida sobre o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amados? Estamos encerrando nossa palavra, que essa palavra chegue ao teu coração e abençoe você. Amém? Desperte fé para você ser quem você deve ser. Amém? E a gente possa permitir que a fé tenha protagonismo na nossa vida. Que a nossa oração se torne pública. Amém? Que nossos olhos se abram para ver Jesus como ele deve ser. Ele é. Amém? Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.